Olá, bem-vindos ao BDP Podcast, um espaço de reflexão sobre temas económicos e monetários do Banco de Portugal. O meu nome é Nuno Aguiar e nesta edição vamos abordar um problema antigo, a pobreza energética dos portugueses. É um tema que recebe atenção todos os invernos e uma área em que Portugal se destaca pela negativa, com impacto profundo no bem-estar das famílias. Nos últimos anos, diferentes governos têm avançado com políticas públicas que procuram mitigar algumas das principais dificuldades. É importante avaliar a sua eficácia e refletir sobre formas de as melhorar. E é precisamente isso que procura fazer um estudo publicado em julho pelas nossas duas convidadas, Ana Fontoura Gouveia e Sónia Félix, economistas do Banco de Portugal e, no caso da primeira, coordenadora para os temas da sustentabilidade. Muito bem-vindas. Ana, pobreza energética é uma daquelas palavras que os economistas usam e que podem ser pouco claras. Podes explicar um pouco o que é que significa e, se conseguimos de forma simples, dizer porque é que isso é relevante para as famílias? Claro que sim. É um gosto estarmos aqui contigo a falar de um tema tão relevante para as famílias portuguesas, como tu disseste, e bem. Ora bem, nós dependemos da energia na nossa vida cotidiana. Nós dependemos da energia para iluminar as nossas casas, para cozinhar, para assegurar que os nossos equipamentos domésticos, como frigoríficos, esquentadores, telemóveis, computadores, que se tornaram essenciais, funcionam devidamente. Dependemos da energia para aquecer e para arrefecer as nossas casas. E tudo isto assegura condições de vida dignas. É isso é disso que estamos a falar quando falamos da nossa dependência de energia. Portanto, quando uma família tem de reduzir o seu consumo de energia para níveis abaixo dos que seriam desejáveis, essa família está em situação de pobreza energética. É isto que significa quando falamos do combate à pobreza energética. E tem impactos muito relevantes, não só na qualidade de vida, no bem-estar, na saúde destas famílias, mas também, por exemplo, no desempenho escolar das crianças. E, portanto, é uma realidade que temos de combater e que, na verdade, tem causas muito diversas. Naturalmente, que está concentrada em famílias de baixos rendimentos ou em famílias em que o peso das despesas com energia representa uma grande fatia do seu rendimento, mas também pode passar por situações em que as casas, na verdade, são casas ineficientes do ponto de vista energético, ou seja, que acabam por gerar consumos de energia muito elevados. Que é habitual em Portugal, não é? Naturalmente, e portanto, desde 2017, o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, portanto, na União Europeia, prevê o combate à pobreza energética como um elemento central e, como tu disseste muito bem, os governos em Portugal têm adotado medidas para combater esta realidade. Uhum. E Sónia, podes fazer-nos um diagnóstico sobre a pobreza energética em Portugal? Como é que qualificarias o nível ou quantificarias o nível de pobreza energética? Bom, como a Ana acabou de referir, a pobreza energética pode resultar de múltiplos fatores, como baixos rendimentos, dificuldade de acesso a serviços de energia eficientes, baixo desempenho energético das habitações ou baixos níveis de literacia energética. Neste artigo, nós consideramos 3 indicadores que abrangem diferentes ângulos da pobreza energética. O primeiro indicador está relacionado com o rendimento e as condições de habitabilidade. E aqui os números não são muito favoráveis para Portugal. De acordo com os resultados do inquérito às condições de vida e do rendimento conduzido pelo Instituto Nacional de Estatística, em 2023, 21% da população residente não tinha capacidade para manter a casa devidamente aquecida. Um aumento de cerca de 3 pontos percentuais face a 2022. 29% da população vivia em habitações com problemas de infiltrações e de umidade e 38% vivia em habitações não confortavelmente frescas durante o verão. Uhum. E, se calhar uma maneira mais fácil de percebermos se isto são números altos ou baixos, e parecem altos, é compararmos com outros países. Como é que nós comparamos com outros países europeus? Bom, neste caso, em termos da prevalência de famílias que não conseguem manter a casa aquecida, Portugal surge como um dos países com valores mais elevados, à semelhança do que acontece também em Espanha. Uhum. E em 2022, Portugal era um dos 5 países da União Europeia em que esta incapacidade era mais elevada, com cerca de 9%. Quase o dobro da média da União Europeia. A Ana tinha falado há pouco da ineficiência energética das casas. Não sei, esse é um dos motivos? Conseguimos justificar a diferença para os outros países?
Sim, de facto, no passado as medidas dirigiam-se sobretudo à redução do custo de energia. Por exemplo, a tarifa social de energia de que vamos falar foi durante vários anos o único instrumento de combate à pobreza energética implementado a nível nacional. E é neste indicador que nós comparamos bastante bem com a União Europeia. As medidas de promoção de adoção de energias renováveis e de melhoria da eficiência energética são mais recentes. Ana, tiveste responsabilidades governativas. Nos últimos anos foram colocadas várias medidas no terreno para, como estavas a referir, tentar mitigar o problema. Este estudo descreve muitas dessas medidas, até de forma bastante compreensiva. Consideras que tem havido ambição das políticas públicas nesta área em Portugal? Sim, a verdade é que a pandemia, a crise energética que se lhe seguiu e o facto de termos de andar mais depressa no combate às alterações climáticas, tudo isto tornou mais visível, por um lado, a vulnerabilidade das famílias portuguesas a situações de pobreza energética, como tornou, por isso mesmo, mais premente o seu combate. E, portanto, em Portugal e nos restantes países da União Europeia, estas medidas tornaram-se absolutamente centrais. Nós temos no nosso país, desde o início deste ano, uma estratégia de combate à pobreza energética e é muito importante existir um documento desta natureza porque permite-nos pensar as políticas públicas de forma integrada. A estratégia portuguesa tem 4 pilares. Um deles é precisamente a eficiência energética dos edifícios, que a Sónia referiu, e, portanto, aí a necessidade de agirmos é bastante evidente. Outro pilar é a garantia de acesso à energia, e medidas como a tarifa social contribuem precisamente para isso. E depois temos 2 outros pilares, um deles a ação local, a ação de proximidade junto das famílias vulneráveis, por parte das juntas de freguesia, que no fundo conhecem estas famílias e podem estabelecer com elas relações de longo prazo. E finalmente o 4º pilar, que tem a ver com a literacia a literacia energética, a literacia para o combate à pobreza energética e que nos permite, no fundo, assegurar que as famílias conseguem tomar decisões informadas. Há um estudo da Rede Europeia de Agências de Energia que cobre 14 países da União Europeia e que mostra que, neste momento, só 5 países têm uma estratégia publicada e uma estratégia apresentada e, portanto, nessa medida eu diria que Portugal está na liderança, como de resto tem estado no campo da transição climática de uma forma mais geral. Sónia, pela abrangência da medida, eu gostava que nos concentrássemos um bocadinho na tarifa social de energia. É provavelmente a medida que também dedicam mais espaço no estudo. Podes explicar um pouco o objetivo e como é que funciona a medida? Sim, a tarifa social de energia é um desconto na fatura de energia, seja de eletricidade ou de gás natural, das famílias economicamente vulneráveis. É uma medida que está em vigor desde 2011. Atualmente, a tarifa social de energia permite reduzir a fatura de energia em cerca de 1/3, o que, por exemplo, para um casal sem filhos, pode representar uma poupança de 160 euros no ano, no caso da eletricidade, e de cerca de 80 euros no caso do gás natural. Atualmente são elegíveis todas as famílias em que pelo menos um membro do agregado receba uma prestação social mínima, seja o complemento solidário para idosos ou outra, que receba abono de família ou subsídio de desemprego. Hoje esta medida abrange muito mais gente do que já abrangeu no passado, certo? Certo. O que é que mudou? A evolução do número de beneficiários da tarifa social, de facto, mostra bem qual é que é o impacto que a iliteracia energética pode ter no sucesso deste tipo de medidas, porque a tarifa social estava em vigor desde 2011 e passou a ser atribuída através de um mecanismo automático em 2016. Esta alteração levou a que o número de beneficiários passasse de cerca de 100 mil antes da medida para cerca de 800 mil beneficiários depois da introdução do mecanismo automático. Uma lição importante de políticas públicas. E quanto é que custa a medida? Em 2024, o custo da tarifa social de energia elétrica deverá ser cerca de 136 milhões de euros, sendo financiado pelos agentes de mercado da eletricidade. E Ana, não sei se há outra medida que gostarias de destacar pela utilidade ou, se calhar, por outro lado, pela necessidade de afinação para a tornar mais eficaz?
Eu diria que há sempre espaço para afinação em políticas públicas. Boas práticas nas políticas públicas devem passar por fazer, refazer, aprendendo com o passado, não é? E, portanto, é um processo evolutivo e, quando falamos de combate à pobreza energética, sendo sobretudo também uma área, eu diria, nova no campo das políticas públicas, essa aprendizagem é particularmente relevante. Também no âmbito da redução dos custos com energia, o apoio à compra de botijas de gás, uma medida que foi criada precisamente para chegar à população que não tem acesso a gás natural e que, portanto, usa botijas. Essa medida demonstrou-nos uma outra realidade, que é o benefício de assegurarmos soluções de proximidade. Aqui, nesta medida, o envolvimento da ANAFRE, portanto, o envolvimento das juntas de freguesia, permitiu passar o número de beneficiários de cerca de 8 mil numa primeira fase para 75 mil famílias. Portanto, soluções de proximidade junto das famílias têm grandes vantagens e também, deixa-me dizer-te que o interesse das juntas de freguesia em participarem nestes processos é também muito relevante. Das 2.882 juntas de freguesia que temos em Portugal continental, os últimos números de que dispomos mostram que 1.750 quiseram aderir ao programa e quiseram participar. Sónia, há pouco referiste mais que uma vez a questão da literacia energética e o vosso estudo também por mais do que uma vez o refere. Talvez não seja óbvio para a generalidade das pessoas porque é que isso pode ser um problema. Porque é que isso limita o alcance das políticas públicas para combater a pobreza energética? É um problema porque a falta de conhecimento dos instrumentos de política pública em vigor, das condições de elegibilidade, das soluções energeticamente mais eficientes, etc., limita muito o sucesso, ou dito de outra forma, a abrangência das medidas. Portanto, medidas como a tarifa social de energia, ou o programa Vale Eficiência, ou o programa Bilha Solidária que a Ana acabou de referir, se nós não estivermos conscientes da existência destes programas e da elegibilidade, o sucesso vai estar comprometido. E como é que podemos contornar isso? Uma maneira é tornar, por exemplo, a medida automática, não é? Exato, é como já me referimos, não é? Que a automaticidade na atribuição dos benefícios ou o desenho de soluções de proximidade, como também já referimos, através do envolvimento das juntas de freguesia, permitem alcançar de forma mais eficaz as famílias a que se destinam as medidas de combate à pobreza energética e contribuindo assim para melhorar o desempenho das medidas. Ana, olhando para a totalidade das medidas que estão no terreno, falaste há pouco de afiná-las. Faz sentido continuar esse trabalho ou faz sentido expandi-las até para outras áreas de atuação que se calhar neste momento não estão a ser cobertas? É muito importante consolidar o que existe. O PRR português tem uma medida muito relevante, que é a criação de balcões únicos para a energia, os espaços cidadão e energia ao longo do território. Portanto, são espaços de proximidade criados por municípios ou por juntas de freguesia e que permitem agregar num único espaço um conjunto de serviços de apoio ao cidadão e designadamente às famílias mais vulneráveis, ajudando-as a navegar não só neste conjunto de medidas de apoio, mas também aumentando aquilo que é o seu conhecimento sobre a oferta de produtos energéticos, por exemplo, para poderem fazer escolhas mais informadas. Portanto, este exercício de ir junto do consumidor e junto da família vulnerável e oferecer num espaço único respostas é muito importante para a eficácia das medidas que o nosso país tem em vigor. E eu gostava de referir uma outra medida, precisamente pela sua novidade, mas também pela sua capacidade de ser transformadora, que são as comunidades de energia renovável. As comunidades de energia renovável, no fundo, são mecanismos de partilha de energia, em que deixamos de ser apenas consumidores de energia, que é o que somos na maior parte dos casos, e passamos também a ser produtores. Deixa-me dar-te um exemplo. Por exemplo, se uma Câmara Municipal instalar painéis solares em edifícios públicos e depois, quando os serviços estão fechados, por exemplo,
partilha essa energia com um conjunto de famílias economicamente vulneráveis que vivem ali perto, estamos a criar uma comunidade de energia renovável. Estamos, por um lado, a produzir energia limpa, mas depois estamos também a assegurar que ela é utilizada da forma mais eficiente possível. Na proximidade, não é? Exatamente, e permitindo até beneficiar de diferentes padrões de consumo, porque se calhar quando estas famílias precisam de usar a eletricidade, não é necessariamente quando os serviços públicos, por exemplo, necessitam de consumir. E, portanto, estas medidas podem ser particularmente transformadoras na medida em que nos permitem produzir energia limpa, energia barata e assegurar uma partilha de proximidade que torna até a produção da energia elétrica e o seu consumo posterior mais eficiente. Sónia, uma última pergunta, talvez mais provocadora. O alargamento de muitas destas medidas pode ter, eventualmente, o efeito perverso de incentivar a utilização de energia e, em última análise, se calhar até prejudicar a transição energética. Deve ser considerado no desenho de política pública este equilíbrio entre a necessidade de apoiar famílias vulneráveis e o combate às alterações climáticas? Com certeza, mas eu diria que o aumento da utilização de energia por parte de famílias economicamente vulneráveis, em resultado, por exemplo, da tarifa social de energia, não é um efeito perverso, é um efeito desejável. O objetivo deste tipo de medidas é que estas famílias consigam aceder a serviços de energia, muitas vezes serviços mínimos, a que não conseguiam aceder antes. Portanto, é uma questão de justiça social. Estas medidas, quando combinadas com medidas que melhoram a eficiência energética das habitações e que promovem as energias renováveis e os comportamentos energeticamente sustentáveis, por exemplo, através da literacia energética de que temos vindo a falar nesta conversa, contribuem para o equilíbrio entre a necessidade de apoiar as famílias mais vulneráveis e o combate às alterações climáticas. Ana, Sónia, muito obrigado por esta reflexão sobre como podemos tornar mais eficazes as medidas de combate à pobreza energética. Muito obrigado também a quem nos esteve a ouvir. Políticas de combate à pobreza energética em Portugal é o título do estudo assinado pelas nossas convidadas, tal como as outras publicações do Banco de Portugal. Pode ser consultada em bportugal.pt. Siga-nos também no X, LinkedIn e Instagram. Até breve.